Bom, a minha graduação foi em Ciências Sociais, na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E, evidentemente, na área de Ciências Sociais, a história é absolutamente fundamental, né? No período da minha graduação, eu tive a oportunidade de entrar em contato já com as posições daquele filósofo brasileiro, José Chazin, né, que eu acompanhei, né, ao longo de toda a vida dele, continuo acompanhando as obras, né, até hoje. No interior do marxismo que ele defendia, né, a história é ainda mais indispensável do que, a gente poderia dizer, talvez em outras posições no interior das ciências sociais. Então, o papel da história da minha formação, o lugar da história da minha formação, foi sempre bastante central, né? Eu creio que no âmbito das ciências sociais, qualquer desconsideração, né, dos processos históricos que constituem mesmo as relações sociais leva à incompreensão, ou pelo menos distorce o entendimento dessas próprias relações sociais. Eu não fiz nem a graduação, nem o mestrado, nem o doutorado em História, né? Mas é como eu coloquei, né? Desde a graduação, o estudo da história não é só que tem interesse, o estudo da história é absolutamente central, porque todas as questões tratadas no âmbito das ciências sociais são históricas. Nós não podemos, de forma alguma, colocar em segundo plano, diminuir em qualquer medida o caráter histórico dos fenômenos sociais, das relações sociais. Então, o estudo da história, ele é central, mesmo que eu não tenha cursado uma faculdade de História ou feito mestrado ou doutorado no departamento de História, né? Então, apesar disso, o estudo da história sempre foi central para mim. Se você não entende isso, você não entende nada do que o Marx falou, né? Pois é, exatamente, porque todos os seres são históricos, né? A historicidade é constitutiva do mundo, inorgânico, orgânico e social. A pergunta é bastante ampla, né? Eu vou tentar aqui colocar, e ainda o lugar do Lukács, né, para promover esse entendimento, eu vou tentar colocar alguns pontos, né? E também aqui eu estou partindo tanto das contribuições do próprio Lukács quanto do Chazin, né, que desenvolveu bastante essa temática. Então, eu acho que, em primeiro lugar, a gente teria que lembrar que a ontologia é o estudo do ser, o estudo daquilo que é, né? E, nessa medida, me parece que só por formular a questão dessa maneira, fica claro que a ontologia é central no marxismo, né? O pensamento marxiano é um pensamento ontológico, tem um estatuto ontológico, para usar a expressão que o Chazin utilizou, né? Nós podemos lembrar aqui que o Marx instaura ou desenvolve o seu pensamento próprio a partir de 3 críticas ontológicas, 3 críticas de caráter ontológico, e não metodológico ou epistemológico, como algumas outras correntes entendem, não é? A crítica tanto à filosofia especulativa quanto ao velho materialismo, a crítica à politicidade, à determinação ontpositiva da politicidade, e a crítica à economia política, não é? Essas 3 críticas, elas são tanto críticas a teorias que buscavam explicar de uma dada maneira a realidade, quanto críticas à própria realidade na qual se assentam estas teorias. Então, tanto a crítica filosófica, quanto a crítica à política, quanto a crítica à economia que o Marx desenvolve, são críticas à realidade social da qual brotam determinadas teorias, e a crítica, evidentemente, a essas teorias, né? E elas têm caráter ontológico porque elas tomam por base justamente o reconhecimento de determinados aspectos dessa realidade que essas teorias ou não compreendiam adequadamente, ou distorciam, ou invertiam, enfim, né, conforme cada situação particular, né? Eu gosto de lembrar aqui aquela passagem mais do que conhecida da ideologia alemã, né, então, em que o Marx e o Engels falam quais são os seus pressupostos, né? Os pressupostos dos quais eles partem para tratar das relações sociais. E esses pressupostos são fundamentalmente o reconhecimento da existência do mundo sensível. Então, nós podemos dizer que há um pressuposto fundamental, que é esse reconhecimento de que o mundo sensível existe, tá? Esse reconhecimento antecede qualquer análise específica sobre as características dessa realidade. Então, primeiro reconhecemos que ela existe, aí sim, né, partimos para a tentativa de compreender o que elas são, né?
nesses passos, então, que o Marx vai dando a partir desse pressuposto, ele reconhece algumas categorias, alguns elementos, alguns traços que são comuns a todos os seres. Então, em primeiro lugar, esse que é o pressuposto mesmo dele, né? Ou seja, todos os seres são seres sensíveis, são seres objetivos. Todos os seres são relacionais, não existem seres isolados uns dos outros, mas eles se relacionam entre si. E todos são históricos, né? Todos são constituídos, se constituem, né, a partir de processos, ou no bojo de processos históricos, né? Esse reconhecimento, né, do mundo sensível e dessas categorias comuns, né, aos seres sensíveis, envolve também o reconhecimento de que cada um desses seres existe de um determinado modo, né? Ou seja, eles possuem determinado ordenamento categorial que é próprio deles, certo? E, portanto, não se trata de uma organização posta pelo sujeito, mas ao contrário, né? Ela está presente na própria realidade sensível, né? E, obviamente, o mesmo vale para o ser social, né? Para os indivíduos e para as relações sociais, né? Parte-se da existência desses indivíduos num mundo efetivo, num mundo real, indivíduos que compartilham aquelas características comuns, né, a todos os seres e possuem algumas que são próprias deles, né, próprias dos seres sociais. Mas, então, acompanhando ainda o Marx, nós somos seres orgânicos, né, então compartilhamos com os seres orgânicos o fato de que precisamos de coisas que existem fora de nós, inclusive outros homens, outros indivíduos, e somos ativos. E aí o Marx vai para a especificidade daquilo que é característico do ser social, que é a forma da atividade. Né? No nosso caso, a atividade prática, porém atividade prática consciente. Né? Como o Marx coloca numa observação crítica ao Feuerbach, nós somos seres genéricos, porém não seres genéricos mudos, mas sim seres genéricos que atuam conscientemente no mundo, né? Atuam praticamente, porém, de modo consciente. É justamente a partir daí, né, dessa atividade prática consciente que nos caracteriza, que o Marx indica a possibilidade, a necessidade do conhecimento efetivo do mundo, né? Então, veja, também o caráter ontológico do seu pensamento está dado pelo fato de que primeiro vem o reconhecimento do mundo, do que é, inclusive dos próprios homens, dos sujeitos, né? E a partir daí sim é que ele coloca a questão do conhecimento, e não o inverso, como é costume também em outras formas de pensar, né? Bem, o papel do Lukács no entendimento desse estatuto do pensamento marxiano foi absolutamente fundamental, né? Não há dúvida, por uma série de razões que não teremos tempo aqui de abordar. O pensamento do Marx, especialmente esse estatuto ontológico e a revolução teórica que ele promoveu com essas três críticas, ficou muito pouco compreendida já na própria época do Marx, já sofreu distorções nessa mesma época. E na sequência, com a Segunda Internacional, depois do stalinismo, só se ampliou, né, essa distorção, né? Algumas reações a esse marxismo vulgar também acabaram não contribuindo muito para esclarecer este estatuto ontológico, né? Então, houve reações que colocaram no centro do pensamento do Marx as questões de método, outras que colocaram as questões políticas, né? Reações, então, politicistas, né, ao pensamento do Marx. O Lukács, nesse quadro, foi justamente a exceção, não é? Ele manteve desde muito cedo na sua obra uma inclinação para a ontologia, né? E posteriormente, já na maturidade, reconheceu conscientemente a importância dessa temática e a presença dela no pensamento do Marx, né? O fato de que, como ele fala num dado momento, todas as observações do Marx sobre questões concretas, específicas, são observações de caráter ontológico, ou seja, dizem o que aquilo é, né? O que aquela relação social, aquela condição efetivamente é, né? Eu gostaria de destacar aqui também, de novo, o papel do próprio Chazin nesta redescoberta do pensamento de Marx. Ele se apoia no Lukács, contribui inclusive para a divulgação do Lukács no Brasil, junto a outros pensadores como Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho, etc. E nessa pesquisa que ele faz, que o Chazin faz,
ele inclusive aponta alguns limites, alguns problemas no próprio pensamento do Lukács, no que diz respeito a essa temática, que ele apontou num dos capítulos do livro Marx, Estatuto Ontológico e Resolução Metodológica. Gostaria de apontar isto. Eu acho que não há dúvidas que ela continua tão atual hoje como sempre foi, talvez hoje mais do que nunca, inclusive, né? O que ela nos ensina? Fundamentalmente a compreender a nossa história, né? A compreender a nossa própria existência, né? O mundo em que vivemos, tanto o mundo social, sobre o qual Marx efetivamente se debruçou, quanto ela indica elementos, né, para compreendermos também o mundo da natureza orgânica e inorgânica, mas vamos nos concentrar aqui na história social, na história humana. Então ela nos permite tanto compreender essa história, né, na medida em que o Marx se debruçou sobre a compreensão dos processos históricos em geral, ou das características próprias dos seres sociais, das relações entre indivíduo e sociedade, etc., quanto compreender o mundo presente, né, que continua sob a regência do capital. Nesse sentido, é o mesmo mundo em que Marx viveu, né, o mundo do capital, né, ainda que esse capital tenha sofrido as mais amplas transformações, né, desde a morte do Marx até hoje. Né? Nós temos já bem mais de um século, né, passado da morte do Marx, quase um século e meio, né, da morte do Marx. Certamente o capital sofreu inúmeras transformações, mas essas transformações não eliminaram o capital, ao contrário, né, foram na direção de expandir e aprofundar a regência do capital. Então, essas próprias transformações, essas novas formas, né, que o capital assume hoje, elas só podem ser compreendidas, ao meu ver, se nós levarmos em consideração as descobertas que o Marx já fez a esse respeito. Né, a compreensão, vamos dizer, básica, né, que ele nos legou, né, a respeito da própria lógica do capital. E acho que essa obra também nos ensina a identificar as alternativas que nos permitem superar o capital. Quais são as alternativas presentes na realidade de hoje, né, na realidade atual, que nos indicam os caminhos que tornam possível a superação do capital. Então, a própria indicação, vamos dizer, mais abrangente de que isso é possível e é mesmo necessário, né, se queremos manter o processo de humanização do homem. E, obviamente, analisando as transformações, né, que o mundo sofreu, nós podemos buscar essas alternativas. E nessa linha, essa obra nos ajuda a compreender algo que o Marx não viveu, certo? Mas para o que ele nos deixou indicações, que foi o processo da Revolução Russa, né, que hoje comemorou 100 anos, no ano passado, e o resultado dela, as derrotas que ela própria sofreu, né, considerando uma derrota, o fato de que ela não conseguiu efetivamente realizar, né, uma transição para além do capital. Né? Então, essa obra nos permite compreender a União Soviética não como uma sociedade socialista, nem capitalista, mas como uma nova forma do capital, né? Como aí tanto o Mesaros quanto o Chazin indicaram, né? Uma nova forma de regência do capital, né? Diferente da regência capitalista do capital, porém tão problemática quanto. Né? E aí, se a gente engata neste tema, o Manifesto do Partido Comunista, né, que também aniversaria este ano, continua, a meu ver, também atual. Ele não é só um documento que nos permite compreender um período particular da história, né, como o período em que ele foi escrito, mas ele continua atual, seja pelas indicações que ele dá acerca do caráter da sociedade atual, né, acerca das próprias lutas de classe, da possibilidade de superação desta sociedade presente, seja por indicar a necessidade de buscar as mediações necessárias para que possamos sair da realidade atual e chegar, né, até o momento de uma revolução que vá para além do capital. Sabemos que essa revolução não está posta na ordem do dia, é importante que a gente a reponha no horizonte, mas para isso essa busca das mediações, né, do como partir da situação presente e chegar, né, até este processo, eu acho que é fundamental, e o Manifesto do Partido Comunista ele nos dá também essa indicação. E eu queria aproveitar para lembrar o seguinte, algo que às vezes é posto de lado,
ou esquecido mesmo. Numa das edições do Manifesto Comunista posteriores à Comuna de Paris, o Marx e o Engels acrescentaram uma nota de rodapé que está presente em todas as edições atuais do Manifesto Comunista, indicando que depois da Comuna não é mais possível falar em mera tomada de poder do Estado, mas que é necessário destruir o Estado. Então, essa conclusão a que o Marx havia chegado desde 1844, que ele mantém na análise que ele faz da Comuna, foi incorporada, pelo Marx e pelo Engels, embora com uma nota de rodapé, às edições posteriores do Manifesto Comunista. Como diz o próprio Engels, num dado momento não era possível alterar o conteúdo do manifesto porque ele já havia se tornado um documento histórico, então não era possível mexer, mas acrescentar essa observação, sim, eu acho importante lembrar disso. Eu estou atualmente traduzindo os artigos que o Engels escreveu para um jornal que ele, o Marx e outros da Liga dos Comunistas fundaram em 1848, chamado A Nova Gazeta Renana. Esse jornal foi fundado por eles para atuar, para intervir praticamente nas revoluções de 48. Ele foi fundado na cidade de Colônia, na região da Renânia, da província renana, daí o nome do jornal. O nome também alude à antiga Gazeta Renana, na qual Marx colaborou no início da sua formação, em 1842, 43, com a palavra nova, adiante, porque a velha Gazeta Renana foi um jornal também de oposição, embora com outro caráter. Então, eu estou traduzindo atualmente os artigos que o Engels escreveu para esse jornal. No meu doutorado, eu já havia traduzido os artigos do Marx para o mesmo jornal. Bem, certamente a colaboração do Engels na formação do pensamento marxista é evidente, tá certo? Ela é bastante acentuada. Basta a gente lembrar, em primeiro lugar, o elogio que o Marx faz ao texto que sai publicado, ao texto do Engels, que sai publicado no número único dos Anais Franco-Alemães, Crítica da Economia Nacional, se não me engano era esse o título. O Marx considera genial este texto. Então, só isso já dá uma primeira indicação da importância da participação do Engels. Além disso, eles escreveram algumas obras em conjunto, o próprio Manifesto Comunista, a Ideologia Alemã, que eu já mencionei, a Sagrada Família. Além do mais, além da colaboração para esse mesmo jornal, para a Nova Gazeta Renana, artigos aí em separado, não escritos a quatro mãos, cada um escreveu diversos artigos. Nós temos também o fato de que, quando Marx, na década de 1850, começa a colaborar de modo profissional com um jornal norte-americano, e essa colaboração se expandiu por vários anos, o Engels muitas vezes escreveu para o Marx alguns artigos que o Marx publicou com o seu próprio nome no jornal, já que ele recebia, ele tinha que publicar regularmente nesse jornal. Então, se a gente toma somente isto, já daria um quadro da importância da colaboração do Engels na formação do marxismo. Mas, além disso, acho importante lembrar duas coisas. Primeiro, por mais estreita que seja essa colaboração, Marx e Engels são duas pessoas. Às vezes a gente perde o hábito de lembrar que se trata de duas pessoas, de tanto falar o nome de ambos em conjunto. Portanto, eles têm contribuições específicas para o marxismo, contribuições particulares. E nada mais justo do que avaliar individualmente essas contribuições, tanto para não diluir a contribuição do Engels, quanto para, de fato, identificar eventuais divergências, eventuais diferenças, melhor dizendo, no pensamento de ambos. Eu vou lembrar a fala do próprio Engels naquele discurso mais do que conhecido, que ele faz quando Marx morre, o discurso à beira da sepultura do Marx, em que ele reconhece que a corrente de pensamento que ele ajudou a fundar leva o nome do Marx, com justiça. Nós falamos o marxismo, e ele considera justo que seja assim, porque, nas palavras dele, Marx era o gênio. Ele próprio, como ele diz, apenas um homem de talento. É claro que ele foi modesto na sua própria avaliação, mas ele tem razão ao identificar, como ele coloca nesse discurso, que as principais descobertas foram do Marx.
As principais descobertas que caracterizam o marxismo foram feitas por Marx, né? Daí a corrente levar com justiça o nome do Marx. Bem, então, além das suas contribuições específicas, o Engels também se esforçou muito em combater as primeiras manifestações do marxismo vulgar, né, que já apareciam, então, em vida dele e do próprio Marx, né? Então, nessa medida, como a gente já repetiu aqui várias vezes, é inegável a contribuição do Engels para a formação do marxismo. Mas a gente também tem que ter claro que a dificuldade de compreender a profundidade ou a extensão da revolução teórica que o Marx realizou também afetou o próprio Engels, ainda que, vamos dizer, de forma talvez mais marginal na sua obra, mas o afetou também. E é importante que a gente reconheça isso, não para especialmente fazer críticas ao Engels ou de alguma maneira reduzir o papel dele, mas para reconhecer aquilo que é próprio do pensamento do Marx. Então, a respeito disso, há uma polêmica imensa, né, sobre a identidade ou a distinção entre o pensamento do Marx e do Engels. A gente não dá para reproduzir aqui a polêmica toda aqui, mas ela se refere principalmente ao tratamento que o Engels deu mais nas obras do final da sua vida, mas elas estão espalhadas, essas questões, né, ao longo da obra inteira, sobre as relações entre filosofia e ciência, natureza e sociedade, necessidade, teleologia, etc. São algumas questões centrais nas quais aparece mais claramente essa diferença, né, entre o pensamento do Marx e o do Engels. E essa diferença vai muito na direção disso que eu coloquei, quer dizer, o Engels não apreendeu plenamente, né, todos os aspectos desta revolução teórica que o Marx realizou. Então, em vários momentos, principalmente quando ele trata dessas temáticas, ele se mantém ainda dentro de concepções que o Marx superou, né, que o Marx já havia superado, né? Como eu falei, isso não vai na direção de diminuir em nada, né, a contribuição do Engels, mas apenas de identificar aquilo que é próprio do Marx. E o que é mais assim problemático é que esses deslizes, vamos dizer assim, essas limitações que aparecem no pensamento do Engels foram apropriadas posteriormente por outros pensadores que deram uma importância imensa justamente a estes aspectos, certo, do pensamento do Engels, e levaram à frente, não é, esses equívocos, esses erros, né? Por exemplo, Kautsky, né? Por exemplo, vários aspectos do pensamento da própria Segunda Internacional, tá? Então a gente tem que também tomar cuidado de não atribuir ao Engels o que esses pensadores disseram depois, certo? Mas reconhecendo que eles acabaram se apoiando em Engels, não é, para realizar uma distorção do pensamento do Marx, muito mais ampla do que aquela que o Engels certamente realizou. E até mesmo o próprio Lukács, né, até um dado momento da sua obra, ele acabou também se apoiando em alguns desses equívocos do próprio Engels, né? Posteriormente, na obra Prolegômenos, a Ontologia do Ser Social, aí o Lukács faz a crítica desses equívocos do Engels, tá certo? Nessa última obra dele. Mas em obras anteriores aparecem esses problemas, né? Então, o que é importante a gente ter claro é que, como eu falei, são duas pessoas. Marx e Engels são duas pessoas, né? As contribuições principais ao marxismo são do Marx, no sentido de que as principais descobertas teóricas foram do Marx. A contribuição do Engels é inegável, a contribuição positiva do Engels é inegável, mas é preciso saber que ele tem alguns limites que o Marx não tinha, tá certo? Na compreensão de algumas questões, não é? Importante para a gente não contribuir involuntariamente para manter, né, certas distorções do pensamento marxiano, não é? Então, acho que o reconhecimento desses problemas na obra do Engels não impede absolutamente de valorizarmos essa obra em tudo que ela tem de importante ou de positivo, tá certo? Diz respeito à situação do Brasil, o marxismo continua sendo fundamental e atual, né, para a gente compreender essa situação. E aí, especialmente, a preocupação que esteve presente no próprio Marx com
esses modos particulares de existência dos seres em geral, e aqui particularmente o modo particular de constituição do capitalismo brasileiro. Eu acho que é importante a gente atentar para isso. Esse modo particular de constituição do nosso capitalismo, o Chazin denominou de via colonial, né? Se inspirando na via prussiana, não é, que especificava o caminho alemão, que o Marx chamou de miséria alemã, na verdade. Via prussiana é um termo que o Lenin utilizou e que acabou se difundindo, se generalizando. Então, na mesma linha de raciocínio, o Chazin identifica a situação particular do Brasil como via colonial, né? Bem, esse processo de constituição do nosso capitalismo já se encerrou, tá? Há 25 anos ou mais, né? No final da década de 90 se encerra o processo da via colonial, mas ele se encerra sem que tenha se resolvido nenhum dos problemas criados por esse caminho, né, percorrido pelo capitalismo aqui no Brasil. Então, acho que é importante ter esse quadro geral em mente. Então, diante disso, eu acho que nós podemos perfeitamente falar em golpe em 2016, acho que houve um golpe, mas é preciso identificar as especificidades desse golpe, né? A mais evidente, é claro, é o fato de que não foi necessária a intervenção direta das Forças Armadas, né? Então, foi um golpe jurídico-parlamentar, como vários pensadores denominaram, me parece adequada essa denominação, né? No sentido de mostrar que as Forças Armadas não estiveram diretamente, nem imediatamente presentes. Eu acho que uma maneira de compreender essas especificidades é comparando com o golpe de 64, né? O golpe de 2016 com o de 64. Veja, o golpe de 64 foi um golpe orquestrado pela burguesia, né? Que tem nas Forças Armadas o seu braço armado, justamente, e institui uma ditadura bonapartista, né? Então, evidentemente, ele suprime direitos políticos, econômicos, sociais e, fundamentalmente, barrou a possibilidade que havia no pré-64, que estava se desenhando ali na década de 60, principalmente visível na presença de um movimento operário urbano e rural em ascensão, que vinha crescendo em todos os sentidos. Então, a possibilidade de uma transformação nacional popular, né, tanto da nossa plataforma econômica, daquela que existia naquele momento, quanto do caráter autocrático do Estado brasileiro, né, que naquele momento também se configurava como uma autocracia institucionalizada. Estou usando aqui também os termos do Chazin, né? Então, o golpe de 64 impede essa possibilidade, né? Não se tratava, naquele momento, de nenhuma proposta de superação do capitalismo, né? Não estava na ordem do dia uma revolução anticapitalista, mas, embora fosse uma proposta nesse sentido reformista, né, as reformas que ela propunha iam na direção de modificar substancialmente aspectos importantes do modo pelo qual o capitalismo brasileiro vinha se pondo, e aspectos que são responsáveis pela miséria da classe trabalhadora, fundamentalmente, e que envolviam aquilo que ficou conhecido como as reformas de base, né, do governo João Goulart. É claro que não era uma proposta do governo João Goulart, é uma proposta que o governo João Goulart encampou, né, mas ela vinha dos próprios movimentos de classe, da classe operária, urbana e rural. Envolvia a reforma agrária, redirecionamento da produção industrial, romper a subordinação ao imperialismo, uma série de outros elementos que permitiriam superar a superexploração da força de trabalho, né, que é uma característica do capitalismo brasileiro. E, ao mesmo tempo, permitiriam uma efetiva conquista da democracia política e social, tá? Antes de mais nada, porque uma transformação desse tipo só poderia ser levada adiante pela classe trabalhadora, certo? E não pela burguesia, que jamais se interessou em fazer isso, né? Então, muito bem, o golpe de 2016 também se voltou contra a classe trabalhadora. Visava aquilo que de fato está sendo feito, né? Desmontar rapidamente, da forma mais abrangente possível, direitos trabalhistas, previdenciários, sociais em geral, e se contrapor às lutas que ainda eram muito incipientes naquele momento, mas lutas por ampliar esses direitos, né? E não por restringi-los, é claro, né? Só que, ao contrário do que ocorreu em 64, não havia, em 2016, nenhuma proposta de alteração da plataforma econômica vigente. Muito ao contrário, né? Essa plataforma que foi herdada da ditadura militar
foi modernizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso fundamentalmente. Ela foi mantida no governo Lula, nos vários governos do PT, né, tanto do Lula quanto da Dilma, ela foi mantida, essa plataforma econômica. Há vários estudos mostrando que o Lula, inclusive, aprofundou, né, os processos de desregulamentação econômica, etc. Então, veja, não havia nenhuma proposta por parte da classe trabalhadora, e muito menos por parte da presidente Dilma, de transformação desta plataforma econômica, não é? Muito bem, o golpe de 64 explicitou, né, pela força das armas, né, naquele caso pela força da intervenção militar, que a burguesia e o capitalismo brasileiros não admitem, né, ao contrário do que outros países capitalistas conseguem admitir, né, o capitalismo brasileiro não admite nenhuma reforma econômica favorável à classe trabalhadora. Por quê? Porque estas reformas favoráveis à classe trabalhadora ferem imediatamente esse que é um dos pilares centrais da nossa estrutura econômica, que é a superexploração da força de trabalho. Mas qualquer reforma mais ampla, favorável à classe trabalhadora, imediatamente fere esse pilar, abala, né, este pilar. Então, a burguesia brasileira, o capitalismo brasileiro não admitem esse tipo de reforma. Tá? Isso ficou evidente em 64, né, na contraposição àquelas reformas que vinham sendo propostas. Né? Depois da mundialização do capital, né, com o papel que coube ao Brasil na nova divisão internacional do trabalho, tá, a margem para a admissão dessas reformas só se reduziu, ela se estreitou ainda mais. Tá? Muito bem. Ainda falando da ditadura instaurada por 64, as lutas contra essa ditadura, né, que foram se dando, né, ao longo de todo o período ditatorial, na sua maior parte, né, com raras exceções, reivindicavam a democracia política, muito bem, né, mas sem questionar as condições de possibilidade de instauração de uma democracia no Brasil. Tá? Nesse sentido, com as raras exceções, né, que de praxe, elas se subordinaram ao politicismo, ou seja, aquela concepção de que vê na esfera política a esfera determinante, né, da vida, né, e não das relações materiais, das relações socioeconômicas. Tá? Então, essas lutas contra a ditadura, na sua maioria, se subordinaram a isso. Nos anos finais, né, do período ditatorial, nós assistimos à emergência do movimento sindical novamente aqui no ABC, né, onde estamos nesse momento. Né? O movimento emerge com muita força, com muita pujança, e deste movimento sindical nasce o Partido dos Trabalhadores, né? Nasce o PT, tá? Que nasce como uma necessidade, uma exigência deste próprio movimento, no sentido de ultrapassar o limite do movimento sindical e atingir, né, o plano de um movimento operário, né, de um movimento da classe trabalhadora mais geral. Certo? O PT nasce disso. No entanto, desde muito cedo, né, o PT também se subordina ao politicismo. A gente assiste a esse processo de subordinação do PT realmente muito rapidamente, né, logo depois da sua formação. Tá? E ao fazer isso, o PT acaba também desde o início, e se aprofundando nessa linha, ele acaba desarmando politicamente e ideologicamente a classe trabalhadora. Então a gente engata com a discussão que você colocava no início sobre o problema da consciência, né, dos trabalhadores. Então, no caso do Brasil, para além, né, do esforço que a burguesia, a direita, sempre faz, né, para desarmar, obviamente, a classe trabalhadora contra a própria burguesia, o PT, infelizmente, contribuiu bastante nessa mesma direção. Ele desarma politicamente e ideologicamente a classe trabalhadora para o combate a essa plataforma econômica assentada na superexploração do trabalho. E mais ainda para o combate ao capital em geral. Né? Então o PT se põe desde o início como expoente da chamada nova esquerda, que era fundamentalmente uma esquerda não marxista. Ele se coloca desde o início assim, por mais que saibamos da presença de organizações marxistas no interior do PT, mas a linha central, né, a linha predominante no PT era dessa esquerda não marxista. E ao
Contribuindo então para esse desarmamento da classe trabalhadora, o PT acaba contribuindo para que da ditadura bonapartista nós transitemos não para uma democracia, mas para uma nova autocracia institucionalizada. Ou seja, não só essa transição não desmonta a plataforma econômica, como ela também não desmonta a estrutura autocrática do Estado. Isso é bem fácil da gente verificar pensando, por exemplo, na lei de anistia, que anistia os torturadores, não é verdade? No fato de que todos aqueles que apoiaram explicitamente a ditadura, para além dos próprios torturadores, continuaram no poder, de uma forma ou de outra, continuaram no miolo, no centro desse poder. E as próprias Forças Armadas mantiveram, dentro da Constituição de 88, o seu papel de garantidores da ordem, certo? Então veja, em nenhum momento foi desmontada nem a plataforma econômica, nem a estrutura autocrática que justamente tem como função garantir esta plataforma econômica, não é? E o PT lamentavelmente contribuiu para isto, na medida, não porque não tenha se oposto à ditadura, ao contrário, se opôs sem dúvida, mas da mesma forma politicista que outras forças também vinham então se opondo. Bom, no início dos anos 2000, como a gente sabe, o PT consegue a vitória eleitoral, consegue alcançar a presidência da República. Já fazia muito que a política eleitoral era o núcleo das atividades do PT. E uma vez que ele assume o poder, ele se limitou a pôr em prática aquilo que vinha sendo o eixo da sua proposta desde o início, que é acrescentar uma política de distribuição de renda à plataforma econômica existente, certo? O outro eixo é o moralismo, mas melhor nem falar desta parte do moralismo. O PT acabou sucumbindo à corrupção que é endêmica no Estado brasileiro há muito tempo e que havia se aprofundado com a própria ditadura militar. O PT acaba sucumbindo a isso. Então ele implementa uma política de distribuição de renda. Teve a sorte, vamos dizer, histórica de assumir o poder num momento de crescimento econômico, possibilitado pelo boom das commodities, puxado, por sua vez, pelo desenvolvimento da China. Então isso permitiu agregar a essa plataforma econômica essas políticas distributivas que o PT nem sequer transformou em políticas de Estado, elas permaneceram em políticas de governo. E que de um modo ou de outro não eliminam a superexploração da força de trabalho, embora eu acho que é fundamental reconhecer que elas aliviaram muito significativamente a miséria de uma parcela grande da população, porque a miséria da população brasileira sempre foi muito acentuada. Então, mesmo sendo então políticas bastante limitadas de distribuição de renda, ainda assim elas têm um efeito muito significativo e importante para essas parcelas da população. Mas veja, o PT atua então como gestor do capital, acrescentando essas políticas distributivas. Se recusa a travar uma luta ideológica, se recusa ou é incapaz de travar uma luta ideológica a partir de uma posição de esquerda, que ele nunca teve, na verdade, contra as posições de direita que foram ascendendo, e foram ascendendo inclusive entre outras razões, como reação a essa melhoria nas condições de vida da população de mais baixa renda. A gente lembra, fazia bastante tempo, já bem antes de ocorrer o golpe de 2016, que a gente assistia a reações bastante, vamos dizer, duras, de pessoas de concepções de direita, desde aquelas coisas de se escandalizar com a presença de pessoas de mais baixa renda em aeroportos, até a exacerbação do racismo e assim por diante. E aí a gente também precisa lembrar que foi durante o período de governo do PT que aumentou exponencialmente o encarceramento em massa e o assassinato da juventude periférica, particularmente da juventude negra. Foi durante o período dos governos do PT que isso ocorreu. Então o PT não foi capaz nem sequer de se contrapor a isso. O PT então pareceu acreditar que a burguesia estaria disposta a assimilar os governos do PT para todo sempre. Ele pareceu acreditar que de fato ele fazia parte da turma, certo, que governa o país.
Me dá a impressão que ele pareceu acreditar nisso. E esqueceu que é uma característica da burguesia brasileira um anticomunismo feroz. E que na rubrica comunismo, a burguesia inclui tudo aquilo que minimamente favoreça a classe trabalhadora ou afete, ainda que marginalmente, as suas possibilidades de dominação, de lucro, etc. Ainda que ainda que sejam medidas muito limitadas ou mesmo simbólicas. Não é? O próprio nome do PT, né, Partido dos Trabalhadores, a própria história passada do Lula, não podemos esquecer que ele foi um grande sindicalista, se não o maior, né, dos líderes sindicais brasileiros, esteve conectado à classe trabalhadora durante uma parte, né, da sua militância política. Portanto, ele simboliza, não é, esse vínculo com a classe trabalhadora, e ele simboliza a esquerda, até porque o PT nunca fez questão de se diferenciar da esquerda, ao contrário, né, sempre se colocou como esquerda. Então o PT pareceu acreditar que isso tudo poderia ser tranquilamente assimilado pela burguesia, quando não é? Assim que a crise mundial atingiu o país, né, que portanto reduziu-se, né, aquele processo de crescimento econômico, portanto se reduziram também as margens de acumulação da própria burguesia, né, esta se volta, como ela sempre faz, né, isso não é específico do Brasil, mas aqui também, ela se volta contra o trabalho para tentar garantir as suas margens de acumulação. Né? Então, nessa nova condição, né, é que ela passa a se voltar mais frontalmente contra o PT. Não porque o PT não fosse tomar as medidas que interessavam a burguesia. Não vamos esquecer que em vários momentos do governo do PT foram feitas reformas, ou estava apontado no seu programa realizar reformas, justamente estas, né, a trabalhista e a previdenciária. Não vamos esquecer que no segundo mandato da Dilma, durante a campanha, ela procurou se diferenciar desse tipo de proposta, né, que era defendida pelo PSDB, mas assim que ela assume o novo mandato, ela imediatamente põe em pauta novamente essas propostas. Então, não porque o PT não fosse realizar, né, mas certamente as realizaria de forma um pouco mais lenta, não é? De forma talvez um pouco mais mediada, não tão brutal, né? E a burguesia fez questão justamente de garantir um gestor mais afinado com ela própria, né? Se livrar, né, desse gestor incômodo que era o PT, porque afinal é um símbolo da esquerda, ainda que não seja um governo nem um partido de esquerda, e colocar um gestor próprio dela, certo? Obviamente, a resposta que o PT dá para a crise, que a gente pode, então, talvez identificar no último período do governo da Dilma, que é de implementar esse tipo de reforma, é claro que não agrada aos trabalhadores, não é? As manifestações dos anos anteriores, de 2013 em particular, já tinham mostrado que a classe trabalhadora estava disposta a reivindicar mais, não é? A partir daquilo que ela havia conquistado, né? Dessa melhoria de condições de vida. Obviamente, a resposta que o governo Dilma dá não lhe agrada, não é? Mas ela está desarmada, certo? Para responder a isso a partir de uma plataforma de esquerda, certo? E o PT, como eu disse, contribuiu, não foi, é claro, o único responsável, mas contribuiu para esse desarme, né? Então, veja, a gente não estranha nem que os trabalhadores se oponham a esse tipo de política, né, que o PT também tentava implementar, e muito menos ainda a gente deve estranhar que a burguesia, pela voz dos seus representantes, né, parlamentares, pela voz dos instrumentos que ela dispõe, o judiciário, a mídia, etc., aproveite a oportunidade, né, para se livrar desse gestor e faça isso por meio daquilo que, a meu ver, eu reitero, foi um golpe, embora um golpe jurídico parlamentar, né, sem a presença direta dos militares, né. Isso nos põe hoje, principalmente diante dos últimos acontecimentos, dos desdobramentos da Lava Jato, que tinha exatamente esse objetivo, né, de condenar o próprio Lula e agora a prisão dele. A gente se vê, a meu ver, na necessidade de fazer a crítica ao PT, fazer a crítica à burguesia, antes de mais nada, ao capitalismo brasileiro, etc., e, ao mesmo tempo, denunciar o mais do que sabido caráter parcial de classe da justiça brasileira.
porque realmente é um absurdo a condenação do Lula e a prisão do Lula. Acho que é necessário se contrapor a isto, né? Mas se contrapor a isto não significa defender os governos do PT ou defender a plataforma do PT. Acho que nós nos vemos um pouco nesta situação de lidar, né, ao mesmo tempo com esses dois problemas, né? E de tentar, na medida em que está ao alcance de cada um de nós, trabalhar para que venha a se repor uma efetiva esquerda, né, em algum momento. Para tentar reverter essa situação, eu acho que isso passa pelo aquilo que eu acabei de falar, que é essa dupla crítica, né, o reconhecimento do que foi efetivamente o PT, tanto naquilo que ele teve de importante, principalmente no início, no seu surgimento, com esse vínculo com a classe trabalhadora, quanto principalmente desta restrição que se manifestou muito cedo, né? Então esta concepção politicista, distributivista, né, que se situa na esquerda, mas no interior da lógica do capital, né, sem um combate ao próprio capital, sem colocar no horizonte efetivamente a revolução social como algo a ser buscado, né? E se ela não é posta no horizonte, os passos que vão sendo dados necessariamente vão em outra direção, e não na direção de tentar chegar, né, a criar as condições para essa transformação mais geral, né? E os passos que o PT deu foram efetivamente de se integrar, né, a este processo que vem se pondo desde a transição da ditadura para essa autocracia institucionalizada, que é a de manter essa plataforma, com esse adendo que teve um peso muito importante, repito, para a população brasileira, de agregar algumas políticas redistributivas, mas ao mesmo tempo mantendo, né, todas as outras políticas favoráveis ao capital. E acho que o próprio Lula se expressou inúmeras vezes nesse sentido, seja elogiando logo nos primeiros momentos do seu primeiro governo os usineiros, né, seja indicando que os banqueiros em particular nunca ganharam tanto quanto no governo dele, né, e etc. Então, ele próprio manifestou claramente, né, essa tendência, né, que o PT veio seguindo, né? Então, acho que a reversão da situação passaria por isto, né, esse reconhecimento do percurso brasileiro, da situação em que estamos, desses limites do próprio PT, para que possa ressurgir uma esquerda efetiva com peso, não é? Porque, por enquanto, nós temos pessoas de esquerda, pequenos grupos, né, que se colocam de esquerda, mas uma esquerda que tenha peso social mais significativo nós não temos, né? Então, para que isso possa ressurgir, acho que passa por essas questões e pela retomada do pensamento marxiano, sem dúvida, né? Por esse esforço de produzir a teoria, certo? De nos apropriar daquela que já existe e produzir aquela que responde, né, mais imediatamente às nossas necessidades. Acho que é um esforço que tem que ser feito, né, e que infelizmente não está sendo feito na medida em que é necessário, né? Até às vezes por uma certa pressa, né, a qual qualquer um de nós está sujeito, né? Diante do quão terrível está a situação, nós privilegiamos muitas vezes militar praticamente. Mas como vamos fazer essa militância enquanto não temos clareza daquilo que é necessário transformar, de por onde passar, não é? Então a gente faz a militância, mas ela se torna uma militância um tanto vã, não é? Porque muitas vezes não toca nos pontos centrais e principalmente não responde ao conjunto dos trabalhadores, não consegue barrar esta onda, não é, ideológica de direita, né, que nós estamos assistindo já há algum tempo. Ele não consegue furar essa barreira, né, não consegue chegar, né, de fato ao conjunto da classe trabalhadora, a responder mesmo, né, de modo a que o conjunto dessas pessoas possa, né, se dar conta, né, de alguma maneira, de que essas propostas de direita só os prejudicam, embora possa não parecer assim imediatamente, não é? E é claro, os intelectuais têm uma contribuição a dar justamente nessa luta ideológica, né?
apropriação, difusão e produção deste conhecimento. E aí eu gostaria de lembrar que os intelectuais hoje são trabalhadores, é diferente do período Marx, né? No período Marx, a classe trabalhadora ela não tinha praticamente nenhum acesso ao conhecimento que não fosse por meio das próprias organizações operárias. E essas organizações, pelo menos aquelas das quais Marx participou, tinham essa questão como central, né? A difusão de ideias. Era em torno disso que se organizariam os trabalhadores. Né? Daí a importância da própria Nova Gazeta Renana, daí a ideia de fundar um jornal para atuar, né, num processo revolucionário e etc. Mas naquele momento a maioria da classe trabalhadora então tem pouco acesso ao conhecimento, com exceção desses mecanismos, dessas vias. Nos dias de hoje já não é bem assim, né? A maioria da classe trabalhadora continua com pouco acesso, mas há um número muito grande, comparativamente, não é, de trabalhadores que estão nas universidades, né, e que estão cada vez mais produzindo teoricamente. Na verdade, nós tivemos, agora recentemente, com o assassinato da Marielle, né, com mais essa tragédia, né, que exprime, né, esse genocídio que está acontecendo com a juventude da periferia, principalmente com a juventude negra, mas em torno, né, das reações contrárias ao assassinato da Marielle, a exigência de que se explicitem, né, quem a matou e quem mandou matar, né, especialmente, surgiram uma série de indicações a mais nessa direção que eu coloquei. A própria Marielle teve acesso à universidade, produziu uma dissertação de mestrado importante, assim como ela, quantas outras pessoas, não é, que têm origem na classe trabalhadora, continuam sendo trabalhadores e têm acesso à universidade. E por outro lado, intelectuais que não têm origem nessa parcela da classe trabalhadora de mais baixa renda são também trabalhadores assalariados há muito tempo. Há muito tempo se perdeu, desapareceu aquela condição do intelectual como profissional liberal, né, como aquele que não era assalariado. Atualmente, todos os intelectuais são assalariados. Portanto, há uma proximidade muito maior, né, entre a produção de conhecimento e a própria classe trabalhadora. E, como eu disse, membros da classe trabalhadora participando desta produção. Né? Isso deve se ampliar. Né? Eu acho que todos os intelectuais, seja qual for a sua origem social particular, que se colocam ao lado da classe trabalhadora, ou que se colocam como intelectuais de esquerda, tinham que se debruçar, né? Seja nessa reapropriação do pensamento de Marx, seja na análise da nossa realidade a partir daí, né? A partir disto. Eu repetiria isso que eu acabei de falar, que os estudantes de História, assim como os estudantes das áreas das ciências sociais em geral, né? Não só de História, poderiam partir daquele mesmo pressuposto do qual Marx e Engels partiram, né? O reconhecimento da existência do mundo, tá certo? E da organização categorial própria deste mundo, certo? De novo, se reapropriando da obra do Marx, do Engels, e é claro, de uma série de outros marxistas significativos, não apenas Marx e Engels, né? Uma série de outros pensadores que também foram na mesma linha, né, que Marx e Engels, e estudar a realidade presente a partir daí. E ao lado disso, fazer o combate ideológico daquelas inúmeras tendências que hoje, no geral, são predominantes, que recusam a objetividade do mundo. Certo? Justamente assumem a prioridade da subjetividade, não do mundo objetivo, né? Quando não são abertamente irracionalistas mesmo. Então, acho que fazer o combate a esse tipo de posição também é fundamental, seja para um historiador, seja para um cientista social, para um filósofo, um geógrafo, para todas as áreas das ciências humanas.